pessoal, agora a gente vai falar de forma específica, né, sobre o coeficiente b da tua função quadrática. Então, olha só, a forma a gente já sabe qual é, né? Y igual a x quadrado mais bx mais c com a diferente de zero. Essa é a forma geral da tua função. E aí a gente vai falar de forma específica referente ao coeficiente b. Beleza? Então, olha só. O b, ele é responsável por determinar a interseção no y em relação à ramificação. Ou seja, se ele vai estar referente ao ramo, que a gente vai dizer, denominar, né, por crescente, né? Ou se ele vai estar no ramo decrescente, né? Decrescente da tua função. Beleza? Então, o B, ele é responsável por isso, por determinar em qual ramificação a tua parábola ela vai tocar no Y. Se vai ser na ramificação crescente ou decrescente. Beleza? Então, vamos lá. No caso de um B positivo, ou seja, se esse B ele for um valor positivo da tua função, ela vai tocar na ramificação crescente da parábola. Beleza? Então, ou seja, olha só, percebe? Eu tenho aqui a concavidade para cima, a gente já sabe que se a concavidade ela é voltada para cima, eu já tenho o A maior que zero, A positivo, beleza. Agora, olha só, em relação ao B, se o B também for positivo, a tua parábola ela vai intersectar o eixo Y em uma ramificação crescente. Professor, mas o que é ramificação? É uma parte da parábola em que ela é crescente, ou seja, na ramificação em que ela está crescendo. Né? Imagina a historiazinha lá da montanha-russa, né? Então ela está subindo, subindo, subindo. Então, ou seja, nessa ramificação em que ela está subindo, ou seja, em que ela é crescente. Beleza? Da mesma forma, se a tua parábola ela for côncava para baixo, ou seja, se ela tiver a concavidade para baixo, em que a gente já sabe que o A é menor que zero, ela também pode ter a possibilidade de interceptar o eixo Y na ramificação crescente. Percebe, ó, que está crescendo nessa ramificação. Beleza? Deu para entender? Então, ou seja, eu posso ter duas situações em que eu tenho ramificação crescente. No caso, quando B é positivo, beleza? Então, ela só vai tocar, a tua parábola só vai tocar o eixo Y na ramificação crescente quando o B ele for positivo, ou seja, maior que zero. Beleza? Agora, olha só. Se o teu B ele for igual a zero, ou seja, percebe, se o B ele for zero, isso aqui não vai existir. Perfeito? Então, ou seja, tu já sabe que se esse B for zero, essa parcela da tua função, ela não vai existir. Então, na verdade, só vai ter a forma da função y igual a x quadrado mais c. Beleza? Se ela tiver essa forma, tu vai perceber que a tua função ela vai interceptar o eixo y exatamente no vértice da parábola. Professor, mas o que é vértice? É justamente o ponto de mudança de trajetória da tua parábola. Beleza? Ou seja, professor, mas como assim? Percebe? A tua parábola, por exemplo, esse caso aqui, em que ela é côncava para cima. Percebe? Ela está descendo, descendo, descendo. Vai chegar um ponto em que ela vai mudar de trajetória. E esse ponto é chamado de vértice. Beleza? Ou seja, no ponto em que ela muda de trajetória, é o meu ponto de vértice. E esse ponto é justamente o ponto de intercepção, que ele intercepta o eixo Y. Beleza? Ou seja, desce, desce, desce até tocar o eixo Y, depois muda de trajetória. Da mesma forma, se o teu A ele for menor que zero, côncava para baixo, e o B igual a zero, como a gente já está supondo agora, né? Ela também pode subir, 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 intersectar o eixo Y e depois descer. E nessa interseção, justamente o ponto em que ela muda de trajetória. Ela passa a descer, tranquilo? E aí percebe também um detalhe, é que no momento em que o B ele for zero, o eixo Y ele acaba dividindo a tua parábola em duas ramificações. É como se o eixo Y ele representasse o eixo de reflexão da tua parábola, né? Tu percebe que a ramificação da direita ela está refletindo na esquerda, beleza? Tanto o caso em que o A é maior que zero, quanto o caso em que o A é menor que zero, beleza? O fato é que está havendo uma reflexão aí de uma ramificação em relação à outra, beleza? Tranquilo. Agora, professor, e se o B ele for menor que zero? Não te esquece que quando eu falo que o B é menor que zero, eu estou dizendo para ti que o B é negativo, tranquilo? Então, se o B ele é negativo, o que ocorre no comportamento da parábola? Beleza? Então, percebe. Ó,
Percebe que vai ser o contrário do primeiro caso, né? Ela vai intersectar o eixo Y, só que agora na ramificação decrescente. Tranquilo? Então, ó, no primeiro caso, parábola com cavidade para cima, A maior que zero. Ela está intersectando o eixo Y justamente na ramificação decrescente. Tranquilo? Ó, tá decrescendo nessa ramificação. Então, intersecta o eixo Y na ramificação decrescente. Da mesma forma, quando eu considero A menor que zero, ela também vai intersectar o eixo Y na ramificação decrescente. Tranquilo? Então, ou seja, quando o B ele é menor que zero, ou seja, negativo, a tua parábola ela vai intersectar o eixo Y na ramificação decrescente. Contrário à hipótese inicial, quando B ele é maior que zero. Tranquilo? Ou seja, quando B é positivo. Quando B é positivo, ela vai intersectar a ramificação crescente. Em ambos os casos, certo? Quando ela estiver com cavidade para cima ou com cavidade para baixo. Tranquilo. Agora, quando B ele é menor que zero, ou seja, negativo, ela vai intersectar o eixo Y na ramificação decrescente. Tranquilo? E aí tu vai perceber que, diferente dos dois, o terceiro caso é o caso em que ela vai intersectar o eixo Y exatamente no vértice. Tranquilo? Ou seja, determinando duas ramificações como se fosse uma reflexão uma da outra. Beleza? É isso, pessoal. Vamos para cima.